Só quem é discípulo vive coisas exclusivas com Jesus. Em João, no capítulo 6, do versículo 16 ao 24, conta a história de que os discípulos, amando de Jesus, você vai ver nos outros evangelhos, foram em direção a Cafarnaum. Eles pegaram, entraram no barco, já era noite, entraram no barco, começaram a remar mar adentro, coisa de alguns quilômetros, em direção a Cafarnaum. Jesus vem depois que os discípulos já estavam no mar. Ele vem andando sobre as águas. E então os discípulos ficam apavorados. Mas Jesus diz, olha, não tenha medo, sou eu. E aí Pedro fala, olha, se és tu, Senhor, me faça andar sobre as águas. E então Pedro vai, segundo a ordem de Jesus, caminha. Aí tem um momento ali que a fé dele, dá uma balançada. Mas Jesus segura ele pela mão, não deixa ele afundar e volta caminhando para o barco. E aí há uma bonança, porque até então, naquele momento, o vento estava forte, estava impedindo que os discípulos progredissem na navegação, mas há uma calmaria. E então eles concluem a viagem até Cafarnaum. Só que no outro dia, uma multidão, a qual Jesus havia até mesmo multiplicado pão para eles, eles vão até a margem do mar e não vê Jesus ali, vê só um barquinho vazio. E eles entendem que Jesus e os seus discípulos não estão mais ali. E aí eles pegam os seus barcos, começam a navegar no mar em direção a Cafarnaum, que é o mesmo lugar que Jesus e os discípulos foram, e chegam lá. O que é engraçado aqui é que nós vemos dois tipos de pessoa, os discípulos e a multidão. Eles navegaram no mesmo mar, usaram o mesmo método de condução, o barco, na mesma direção, cidade de Cafarnaum. Porém, viveram coisas extremamente diferentes. A multidão atravessou o mar e não aconteceu nada. Chegou onde tinha que chegar, mas não aconteceu nada de diferente. Já os discípulos teve vento forte, teve resistência do mar, mas teve a visão de ver o seu mestre, Jesus, andando sobre as águas. A oportunidade de um deles andar sobre as águas também. Só quem é discípulo vive exclusividades com Jesus. Muitas vezes você pode estar na mesma situação que outro, na mesma condição, mas algo da parte de Deus, extraordinário, exclusivo para aquele que verdadeiramente crê em Cristo, vai acontecer na sua vida. As pessoas podem até olhar e falar, mas a gente estava na mesma condição, na mesma circunstância, como que esse milagre aconteceu na vida dele? Como que isso aconteceu na vida dessa pessoa? Por causa de Jesus. Coisas exclusivas acontecem para aqueles que servem a Jesus. Não tem como eu te dizer que aquele que crê em Jesus, serve Jesus, vai viver coisas igual àqueles que não creem em Jesus, que não servem a Jesus.